aula de hoje é sobre o Nordeste. Essa aula, para o terceiro ano, é uma aula para concluirmos a matéria da onde a gente parou. A partir do momento que veio toda aquela questão da epidemia, que nos pegou de surpresa, a gente não esperava e ficou uma parte aqui do primeiro bimestre sem ver, que era o Nordeste. Nós vimos a parte Norte e agora vamos ver a parte Nordeste para concluir essa aula, tá? Uma região muito bacana de estudar, que nós vamos inclusive aqui quebrar um pouquinho de visões erradas a respeito dessa região, tá? Porque o Nordeste, quando a gente pergunta para o aluno como que você enxerga o Nordeste, muitas vezes ele fala assim, quente, seca, só pensa em seca, fome, miséria. Não, o Nordeste ele é composto por 9 estados e tem muita riqueza e é muito importante para nós, tá? Como você pode ver aqui, a Bahia, você pode ver aqui Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, o Ceará, o Piauí, o Maranhão, são os estados que compreendem o Nordeste, né? Então, nós temos aqui uma região muito importante. Está aqui, ó, Nordeste. Tá? De azul aqui dá para ver melhor. Tá? Os limites, a Bahia faz limite com Minas Gerais, Espírito Santo. Você vai ver aqui também o Tocantins, que é a região norte, ó, fazendo limites com os estados do Nordeste, como Maranhão, Piauí, a Bahia, né? A Bahia fazendo com Goiás, que é centro-oeste. Enfim, aqui estão os limites, então, do Nordeste. Uma região, como eu disse, bastante importante para o nosso Brasil, né? Mais uma vez aqui, temos o Nordeste, área de 1.554.000 quilômetros quadrados, né? Pouco mais. São praticamente 18% do território nacional, né? O Brasil, que é considerado um país continental, né, compreende a maior parte do território da América do Sul. A gente tem aqui, né, a área do Nordeste compreendendo 18% desse país, certo? Vamos passar aqui. Aqui temos a Bahia, o maior estado, né? Até uma curiosidade da Bahia, se você perceber, a Bahia tem um leve desenho do próprio Brasil, ó. Se vocês observarem, só uma curiosidade, né? A mais aí para a gente estar olhando, é o maior estado da região, né? Vamos ver aqui o segundo maior estado, que é o Maranhão, né? Segundo maior estado, nem vou falar os números, vocês estão vendo, né? 391.000 quilômetros quadrados, né? Enfim, e aí um pouquinho mais, 21,36%, né, do país. Então é um estado também bastante grande. E agora eu paro aqui numa parte bastante importante e eu diria até fundamental aqui para a nossa aula, tá? O Nordeste ele se divide em 4 partes: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. 4 partes. E, no entanto, muitas vezes nós só conhecemos o Nordeste como sertão. Tudo bem que o sertão compreende a maior parte do Nordeste, mas o foco populacional está aqui na Zona da Mata, ó. Por quê? Porque é aqui que chove mais, né? As massas de ar, né, estão próximas aqui, né? Próximo ao oceano. É aqui também que chegaram as primeiras expedições colonizadoras. Então a maior parte da população se encontra aqui, indústrias se fixaram aqui, e por conta também da pobreza, da falta de água que se concentra no sertão, há muitas migrações do sertão para a Zona da Mata, que é essa região litorânea, ó. Então aqui muito se concentra a indústria, muito se concentra a população, trabalho. Então a maior parte da população do Nordeste se encontra aqui. No entanto, a gente generaliza como se o Nordeste fosse todo sertanejo. E não é bem assim, né? Nem tudo ali, nem toda a pobreza, nem tudo aquilo que está relacionado à miséria, à sede, à falta de água, está relacionado a todo o Nordeste. Pode-se falar de todo o Nordeste. Então temos aí 4 regiões, tá? O Nordeste é composto por 4 regiões. Deixa eu voltar um pouquinho mais aqui, só para a gente fazer uma análise. Aqui está o Meio Norte, aqui está o Sertão, aqui está o Agreste e a Zona da Mata. Posteriormente, na aula de hoje ainda, nós vamos tratar aqui da questão que envolve o clima. Agora vamos entrar no relevo, tá? E também os biomas, as matas que cada um compreende, né? A caatinga, que nós vamos falar mais para frente, está aqui no sertão. O meio norte, a mata dos cocais, que nós vamos ver depois, né? E aqui no Agreste, com a Zona da Mata, nós vamos encontrar a Mata Atlântica, tá? E os climas são diferenciados. Por isso o Nordeste ele é muito importante. É uma região muito rica do nosso
nosso Brasil. E, portanto, nós não podemos generalizar tudo como seca, tudo como pobreza, generalizar tudo com falta de água. E até acabamos criando uma certa etnofobia contra o nordestino, que até pouco tempo eu vi alguns casos aí relacionados à política brasileira, alguns ataques ao Nordeste. O Nordeste que escolheu a esquerda. Isso aí não tem nada a ver, tá? O Brasil é um país democrático, cada um vota em quem quiser, não é essa a questão de discussão. Tá? A questão é que é uma importante região para o Brasil. Vamos estudar ainda na aula de hoje, não só a questão que envolve a riqueza do meio natural, os biomas, o clima, mas aqui também tem muito minério. Essa região, além de minério, é campeã em pescados, produção de pescados. Então é uma região muito rica. Por isso nós temos que respeitar essa região, temos que falar dela, né? Compreender mais, entender mais o que é o nosso Nordeste, tá? Vamos passar para frente, então. Nós vamos falar da questão do relevo. O relevo é uma coisa muito importante para o Nordeste, tá? É através do relevo que nós vamos estudar, entender um pouquinho do clima, da falta de água, tá? Composto por planaltos, vocês já sabem o que é planalto, estão no terceiro ano, né? Um plano alto, enfim. Temos aqui chapadas, né? Aquela parte mais alta, parece uma mesa, né? Parece que Deus caprichosamente passou uma faca ali e cortou, né? Deixou lá retinha. Então parece uma mesa, isso é uma chapada. Nós temos a Chapada da Diamantina, por exemplo, na Bahia, o Pico Barbados, a parte mais alta ali, né? Temos ali como exemplo. Então as chapadas, as depressões, né? Aquelas cavidades formadas por processo erosivo, água da chuva, vento. E temos também a parte mais baixa, as planícies. No caso aqui a planície sertaneja, que eu vou mostrar para vocês, e também a planície litorânea, tá? Planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, formado por dobramentos, falhamentos, metamorfismo regionalizado, intrusões ígneas. O que é isso? Planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Como fala Atlântico, a gente já sabe que isso daí se encontra nas bordas litorâneas, próximo ao litoral. E esses planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, é importante que ele já vem vindo desde a região sudeste para o nordeste. Você pega, por exemplo, já deve ter visitado aqui a Serra do Mar, a Serra Geral, a Serra do Espinhaço. Inclusive a Serra do Espinhaço sai da região sudeste e vai até a região nordeste. A Serra da Mantiqueira, que está no sudeste. Essas serras, elas são uma continuação desses planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Por isso que usa o nome Sudeste. E eles chegam até o Nordeste. Por isso, esse nome que se dá por conta de ser estabelecido principalmente no Sudeste, ele avança também para o Nordeste. Então ele sai do litoral Sudeste e avança até o nosso Nordeste. Ele não fica apenas no Sudeste. E esses planaltos e serras têm uma importância grande, por exemplo, no nosso clima. Por quê? A passagem de massa úmida tem dificuldade de adentrar e chegar até o sertão, é onde falta água. Nós vamos ver depois isso daqui no mapinha melhor para vocês verem, tá? Como que funciona. Planaltos e serras do Atlântico, próximo ao Atlântico, ó. Leste e Sudeste, então pega a região Sudeste e Nordeste do nosso litoral, formado por dobramentos. Você vai se lembrar lá no primeiro ano que eu falei para vocês que o dobramento ele acontece porque as placas tectônicas se chocam e ao se chocar elas vão dobrando, né, o solo, formando as montanhas, os relevos mais altos, planaltos, enfim, dobramentos. Então alguns dobramentos se deram por movimentos orogenéticos. O conflito de o choque de placas formaram essas montanhas. Então você tem ali dobramentos nessa região de planaltos e serras do Atlântico Leste, que muito no passado, né, ou no dilúvio bíblico, ou há milhões de anos, como cada um queira acreditar, houve o choque das placas e esse choque das placas elevou o terreno, dobrou o terreno. Falhamento, você também vai se lembrar no primeiro ano, é que quando se choque o chão é duro, em vez dele se dobrar, ele vai rachando. Então nós temos falhamentos também. E metamorfismo, o que é isso? As rochas metamórficas são rochas que, ao colidir as placas há milhões de anos atrás, tá? Elas, além de movimentar a crosta, expeliram magma. Esse magma que não saiu na superfície e ficou dentro da terra, se transformou em rochas, que com o tempo, sob pressão e calor, foi transformada numa rocha metamórfica, tá? Enfim,
Intrusões ígneas. Ígneas é uma rocha dura. O mesmo processo que formou as rochas metamórficas ao expelir magma, formou as ígneas, que são rochas também chamadas de magmáticas. Intrusões por quê? Porque elas são encontradas dentro da terra. Por isso intrusões. Elas estão enterradas, soterradas dentro da terra. E o Nordeste é muito rico em dobramento, falhamento, rochas metamórficas, intrusões ígneas. Inclusive essas intrusões ígneas, elas são ricas em minerais. Você vai encontrar muitos minerais, tá, nessas intrusões ígneas, fazendo o Nordeste ser uma região mais rica na questão da mineração. No litoral você vai encontrar planícies e tabuleiros, de origem de sedimentos flúvio-marinha. Flúvio é rio. Regiões onde tem o encontro do rio com o mar, você tem ali sedimentos, uma região muito sedimentar. E no litoral, planície, porque é a parte mais baixa do relevo, porque a água está na parte mais baixa, O relevo vai descendo até que se encontra o litoral, que é a parte mais baixa. E a região da praia ali é o quê? É a planície litorânea. E os tabuleiros é quando antes de chegar na praia, você tem uma queda abrupta, ali de 10, 15, 20 metros ou mais, uma queda abrupta, do relevo para a praia. Então são chamados de tabuleiros, tá? Essa queda abrupta de uma vez, de repente cai, em vez de descendo suavemente, de repente cai. Então você tem os tabuleiros, tá? Enfim, vamos ver melhor essa situação para a gente entendendo. Eu tentei pegar aqui alguns quadrinhos na internet para a gente ver, a respeito do relevo, como que eu imagino, como que eu vejo o relevo do Nordeste, Então aqui está o Oceano Atlântico, ó. Aí você tem a planície costeira, região aqui praiana, ó. Região de muitos prédios, cidades, tá? Planície costeira. E junto dela a zona da mata. Essa região chove por influência do mar. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Rio Preto chove em torno de 1.500 milímetros por ano. Aqui pode chover até 2.000 milímetros. Então aqui nessa região do Nordeste, na zona da mata, você vai encontrar mais chuva do que Rio Preto. Então é uma região úmida, ao contrário do que todo mundo diz, Acha que o Nordeste todo é seco. E não é bem por aí. Logo após essa região da zona da mata, você vai encontrar o Agreste, que é uma região transitória entre o sertão, que é seco, e a zona da mata, que é úmida. O Agreste é transitório, tá? Chove um pouco mais que o sertão, mas chove menos que a zona da mata. E entre eles o Planalto, como o Planalto da Borborema também. Tem outros planaltos, tá? Esse aqui é um dos destaques, é um que aparece mais, mas os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que eu falei agora de pouco para vocês, ele compreende toda essa região aqui, Abordando toda essa região, proximidade aqui com o Planalto, chegando até as proximidades do Planalto da Borborema. E aqui o sertão, que é uma depressão chamada de depressão sertaneja. Você tem o sertão. Depois do sertão você vai encontrar o Planalto do Parnaíba, que separa a região sertaneja, tá? E enfim, depois já vamos estar entrando na região norte, tá? Então um quadrinho aqui para a gente visualizar. Vamos ver outros aqui, Então, ó, tá vendo? Aqui é a planície litorânea, ó. Tá chovendo. Chuva orográfica, o quê? No Agreste, zona da mata, Agreste, E aqui já começa o quê? A chuva não consegue passar de tudo, só um pouco dela passa. Então você vai chover menos. Você tem o que aqui? O Vale Sertanejo, tá? Então aqui é um vale, é uma depressão sertaneja, é onde compreende o nosso sertão. Por isso que acaba chovendo um pouco. Por quê? O próprio relevo inibe a passagem da massa de água. Tá? Então dá para a gente ver bem. Aqui dá para ver bem também, Tem a planície aqui, a zona da mata, o Agreste. Aqui tem os relevos com planaltos, E aqui o sertão, como você pode ver. Tá? Fica bem claro aí para a gente. Olha nessa outra aqui, ó. Aqui você vai encontrar, ó, planícies e tabuleiros, Você vai encontrar aqui onde? Na zona da mata. Aqui você vai encontrar na região da planície litorânea, entre zona da mata e planície litorânea. Aqui o Planalto da Borborema, muito conhecido, Aqui esse Planalto tem regiões dele que chega a 1.000 metros de altura, que nem é o Pico Garanhuns. O Garanhuns fica aqui no Planalto da Borborema, chega a 1.000 metros de altura,
né? E aqui já você vai encontrar a região do agreste. E aqui você vai encontrar o quê? A depressão sertaneja, ó, tá vendo? Uma depressão, tá? E aqui você vai encontrar chapadas, você vai encontrar planaltos, que eu falei, o planalto, por exemplo, do Parnaíba, tá? A Serra da Ibiapaba, aqui mostra a Serra da Ibiapaba. Enfim, mas tem muitas chapadas, planaltos, serras nessa região, separando aqui o sertão da região meio norte, que nós vamos falar depois, que é a Mata dos Cocais, né? Então, um outro quadrinho para a gente visualizar aqui, né? Aqui nós vamos mostrar algumas chapadas, comentei de chapadas para vocês, né? Então, você pode ver aqui uma chapada aqui importante, que é a Chapada do Parnaíba, ó. Tá vendo? Embora sofreu algumas erosões, mas parece que houve um capricho da natureza, né? Parece que foi cortada retinho. Tem algumas diferenças, né? A gente percebe. E aqui um paredão enorme, só que nós vemos uma chapada, que é a Chapada do Parnaíba, né? E aqui o estado do Maranhão, como a gente pode ver, divisa com o Piauí. Aqui se encontra a Chapada do Parnaíba, tá? Enfim, aqui um mapinha com relevo geral para a gente dar uma olhada, né? As planícies litorâneas, como você pode ver, ó, pegando todo o Nordeste, tá? Aqui a Chapada da Diamantina, pegando a região da Bahia, certo? O Planalto da Borborema, ó, tá vendo? Aqui se encontra o Vale Sertanejo, ou do São Francisco, ó, o Rio São Francisco. Aqui é mais baixo, ó, e baixa um pouco, ó, que é o Vale Sertanejo. Aqui tem uma montanha, ela baixa em direção ao Atlântico e baixa em direção ao Rio São Francisco. Como você pode ver, é o Vale Sertanejo, né? O Rio São Francisco permite um pouquinho de água numa região bastante seca, né? Então nós temos aí essa região, né, toda aí do Nordeste, né? Para a gente ter mais uma ideia, mais uma vez, o Oceano Atlântico, Tabuleiros, que ela quer dar Prúpita, né? Na região de litoral, aqui o Planalto da Borborema, o sertão, o Vale Sertanejo, né? Escarpas, o que são escarpas? Escarpas é essa lateral aqui, ó, dos morros, das montanhas, né? Como você pode ver aqui. Aqui o Planalto do Parnaíba, enfim, tá? Então vamos ver bastantes planaltos, chapadas, né, do Parnaíba, o rio Parnaíba que separa Maranhão e o Piauí, enfim. Aí nós temos o Nordeste, né? Aqui nós temos planaltos e chapadas do Parnaíba, né? São limitados ao norte pela planície litorânea, ao oeste pela depressão do Tocantins, ao sul e leste pela depressão sertaneja do São Francisco. Aqui você tem o rio Parnaíba, ó. Você pode ver que ele quase desenha, ele passa bem próximo do limite do Piauí, ó. Ele quase desenha o limite do Piauí com o Maranhão. Aqui está o Maranhão, ó, o Maranhão aqui, tá? E você vai ter ao norte o que? Mar. Esse rio Parnaíba vai cair no mar, tá? No Oceano Atlântico. Você tem mar. Então isso daqui o que que é? Isso daqui é uma planície litorânea ao norte, tá? Então como você pode ver, ó, planície litorânea. Ao oeste, essa região aqui, ó, oeste, do lado de cá, você vai encontrar nessa região aí que Parnaíba são limitados ao norte a planície litorânea, tá? E pela depressão do Tocantins, ao sul e leste, né? E a depressão sertaneja do São Francisco. Aqui é o Planalto do Parnaíba, né? Ele não trouxe aqui. Eu achei que estava escrito aqui, mas não está. Então eles são limitados ao norte pela planície litorânea, que está a planície litorânea, ao oeste pela depressão do Tocantins, está nessa região aqui. Por quê? Porque aqui está o Maranhão, mas para lá você já tem um estado próximo do Pará e Tocantins. Então tem uma depressão que é do Tocantins. E o sul e leste pela depressão sertaneja e do São Francisco. Tá? Tá aí. Então, tudo que eu falei está escrito aqui, ó. Vou passar já isso aqui tá para vocês usarem, tá? Então vamos passar já para frente. Inselberg são chapadas formadas por intenso processo erosivo. Inselberg é chamado também de Morro Testemunho, tá? E ali você vai encontrar alguns deles, como a Chapada do Araripe, entre Pernambuco e Ceará, e a Chapada do Apodi, próximo do litoral do Rio Grande do Norte. Então tá aqui, ó, o Araripe e o Apodi, tá? Então tá aqui as duas chapadas, ó. Você pode ver, tá? Olha a depressão sertaneja. Aqui vem a região, né, do litoral em direção ao interior. Então você percebe que olha a descida. Isso aqui tudo é uma planície, desculpa, uma depressão. É um vale, tá?
E aqui você tem um enorme morro, né? Uma colina, um dobramento, ali está o Garanhuns, enfim. Então ele vai descendo em direção a essa enorme planície, depressão sertaneja, tá? Bom, aqui é um mapa, né, de Haroldo de Azevedo, mostra de uma maneira geral, né, planaltos, planícies, né, litorâneas da Amazônia, região de planaltos todinha. Só que ele é mais geral esse mapa, né? Eu prefiro esse daqui, ó. Esse aqui dá pra gente ter uma noção melhor. Ele é de Jurandir Rosa, ó. Você vai perceber, por exemplo, ó, o número 19, né? Depressão sertaneja e de São Francisco. Tá tudo aqui, ó. Região todinha, né? Então você encontra aqui essa região todinha de depressão. Aqui está o sertão do Nordeste, ó. Aí você vai falar para mim, professor, aqui não é uma depressão? As massas não podem entrar? Elas podem entrar. Uma parte delas realmente entra, mas não entra muito. Por quê? Porque aqui você tem o Planalto da Borborema, o número 10, ó, Borborema. É um planalto. E aqui você tem 7, ó. Os 7 são os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Está aqui, ó. Serras do Atlântico Leste e Sudeste. Planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. Então as massas não passam por aqui, não passam por aqui. Algumas conseguem passar por aqui, ó. Só que o caminho para elas entrarem são menor. Por isso essa região é bem seca, tá? Então nesse mapa dá para a gente ver tranquilamente. O número 2, ó, Chapadas e Bacias do Parnaíba. Essa região todinha entre a região do Maranhão e do Piauí. Mas aqui divisa entre Piauí e Maranhão, tá? Enfim. Aqui nós temos entre a planície litorânea e a depressão sertaneja, né, o estado da Paraíba, né? Então o Planalto da Borborema pegando entre Paraíba, Pernambuco, uma parte do Rio Grande do Norte, enfim. Essa região aí, tá? Sentido norte e sul. O Planalto da Borborema são 70 km de largura, chegando até 1000 metros no Garanhuns, como eu já disse para vocês, tá? Vamos passar para frente. Esse mapinha já vimos anteriormente, tá? Depressões, ó, regiões mais baixas, e aqui regiões mais altas que impedem a passagem da massa de água. Planalto da Borborema, e aqui planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste. E aqui planaltos e chapadas do Parnaíba, tá? Então você tem aqui umas regiões de depressão, que é a depressão do Tocantins, né? Então você tem uma parte mais baixa, parte alta, e aqui planícies, parte baixa. As partes altas diminuem a passagem da massa. Não é que ela impede a passagem da massa, ela diminui. Chapada da Diamantina, na Bahia, já falei dela, o Pico de Barbados, né? Uma região também importante para a gente, né, ter conhecimento dela. O Pico Barbados é a parte mais alta, tá? Enfim, e aqui nós vamos entrar na parte de clima, tá? Mas antes de entrar na parte de clima, eu quero novamente fazer um catado do que já estudamos aqui a respeito de Nordeste. Não dá para mim perguntar para vocês, tá? Não dá para mim perguntar para vocês, estamos aqui numa aula gravada, gostaria, como na sala de aula eu faço perguntas aleatórias para ver se vocês sabem ou não, mas tem algumas diretrizes que você tem que saber e é obrigatória, tá? Por exemplo, que o estado, a região do Nordeste todinha compreende, né, é dividida em 4 partes, zona da mata, aí vem o agreste, o sertão e o meio norte, né? Aqui é o mapa de clima, tá? Eu usei ele, mas só relembrando isso aqui para vocês, vamos voltar um pouquinho lá atrás, a gente volta já no clima, para a gente poder ter um vislumbre geral da matéria. Só um pouquinho, que essa tecnologia às vezes é um pouquinho demorada, né? A gente tem que ter um pouquinho de paciência aqui também. São aulas que a gente está tentando fazer aqui com vocês. Vamos gravar. Continuando então, gente, só para a gente ter como diretriz aqui o Nordeste, sabemos que ele se divide em 4 partes: zona da mata, agreste, sertão e meio norte. Isso é uma diretriz, você tem que saber, tá? Que a zona da mata chove, que a zona da mata está a maior parte da população. Que o agreste é transitório entre o sertão e a zona da mata. E o sertão é seco. Por que o sertão é seco? Porque os planaltos que estão aqui na região litorânea diminuem a passagem da massa de ar, fazendo com que chova, como o Planalto da Borborema e os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, vindo desde lá do Sudeste, ó, tá? Então ele diminui a passagem da massa úmida. E aqui você tem o meio norte, que é transitório entre a Amazônia e Nordeste.
é transitório. Aqui é a mata dos cocais, né? Que a gente vai estudar mais para frente. Então, voltei um pouquinho, isso daqui é uma diretriz, você tem que saber, isso é a essência, tá? É o principal. Se eu imaginar hoje esse mapa, como é que eu imagino ele em termos de relevo? Que aqui está a parte baixa do mar, praia. Então vem uma enorme, né, planalto aqui, então eleva, e aqui ele já baixa, de novo, porque aqui é o Vale Sertanejo, tá? Aqui ele se eleva com o planalto do Parnaíba, e você tem aqui nele a divisão do Piauí com o Maranhão, e nessa região a Mata dos Cocais, o meio norte. Então se divide em 4 partes, Zona da Mata, Agreste, Sertão e meio norte. Então é assim que se divide, né, essa região do Nordeste. Vou continuar agora da onde eu tinha parado. Só ver certinho onde que a gente tinha. Continuando, então, nós temos aqui um mapinha de clima. Aqui você pode ver o clima equatorial úmido, né? Ele é transitório. Aqui está a Ilha do Marajó. Aqui você pode encontrar região dos rios como próximo ao rio Tocantins, próximo ao rio Araguaia, Bacia Tocantins-Araguaia. Aqui você vai encontrar o próprio rio Amazonas, o oceano. É uma região que tem influência de água, então ele é equatorial úmido. Aqui você vai encontrar um outro clima, que é o clima tropical típico. Ele é parecido com o clima aqui de Rio Preto, tá? É um clima que tem uma estação seca e uma chuvosa, né? De abril até setembro não chove, né? E depois, aproximadamente de meados de setembro para outubro até março, chove bastante. Então a região de clima tropical típico, tropical. Aqui você tem o tropical semiárido, tá? Aqui para você ter uma ideia, chove 1.500 milímetros nesse laranja aqui, que é o tropical típico. No semiárido, tropical semiárido, vai chover em torno de 700 milímetros. E aqui é a zona da mata. Essa região aqui vai chover em torno de 2.000 milímetros, por influência das massas de ar próximo ao oceano, como você pode ver, tá? Bom, já falei para você, né? Equatorial úmido, está aqui Maranhão e Pará. Tropical úmido ou litorâneo. Equatorial úmido, tropical úmido ou litorâneo. Rio Grande do Norte, Bahia, tropical típico, tá os estados aqui. O tropical semiárido, que eu já disse isso aqui para vocês, tá? Mostrando a imagem. Então vamos passar para frente e aqui vamos entrar em hidrografia, o principal rio e mais conhecido, né, rio do Nordeste, que inclusive nasce no Sudeste, conhecido como Velho Chico, né, o Rio São Francisco. Ele nasce na Serra da Canastra em Minas, por isso ele nasce no Sudeste. De Minas ele passa para a Bahia, ó, você pode ver todo o Vale Sertanejo, ó. Aí ele chega até aqui. Em Pernambuco, ele entra em Pernambuco, faz uma voltinha, né, em direção ao sul de volta, ó, como você pode ver, e separa aqui os estados de Sergipe e Alagoas, né? Aqui está Pernambuco, ó. Ele chega entrando em Pernambuco, como você pode ver, ó. Aí ele desce para o sul de novo e separa aqui Sergipe e Alagoas, desaguando no Atlântico. É um rio muito importante, tem inúmeras hidrelétricas, como a hidrelétrica de Xingó, como a hidrelétrica de Paulo Afonso, 1, 2, 3, 4, de Sobradinho, de Três Marias. Então tem importantes hidrelétricas esse rio. E passa pelo Vale Sertanejo, permitindo a produção de frutas numa região seca. Uma região semiárida permite frutas. E ali, como eles fazem irrigação pelo método de gotejamento, né, eles colocam muito importante para o Nordeste, porque eles plantam ali nas suas margens, né? Aqui você vai ter alguns números, né? Não costumo pedir número, você não costuma ver pedir números em lugar nenhum, mas só para a gente ter uma ideia, né, de quilômetro quadrado, tá? Então você tem também a quilometragem direta aqui, 2.700 quilômetros de rio, né, 641 mil quilômetros quadrados, né, com 168 afluentes, né, onde 99 são perenes. Que são rios perenes? Rios que não secam, mesmo porque a sua cabeceira chove o ano todo. Então eles não secam, mesmo na época que diminui as chuvas, né, eles conseguem manter suas águas. E ele também tem alguns rios que são intermitentes, ou também rios temporários, porque eles secam totalmente durante a época da estiagem, da seca, né? Então eles têm rios também que são rios temporários, intermitentes, e 99 que são perenes, que nunca secam. E aqui tem o nome deles, né?
alguns bem conhecidos, como o Paraopeba, por exemplo, que foi palco do cenário agora desse problema lá de Brumadinho, né? Quando rompeu a barragem lá, toda aquela água caiu no rio Paraopeba, e tem outros rios, né? O Rio das Velhas, né? Que são bem conhecidos, tá? O Rio Verde Grande, né? Urucuia, enfim, Paracatu, Jequiti, Taí, enfim. E ali a principal usina hidrelétrica, que é de Sobradinho, na Bahia, tá? Então, tá aí alguns rios, tá? Aqui a bacia do Parnaíba. A gente falou tanto nessa aula sobre o Planalto da Parnaíba, que está toda nessa região, Chapadas e Planaltos, né, entre Maranhão e Piauí. Aqui fazendo o contorno da divisa do Piauí com o Maranhão, o rio Parnaíba, né, e vários afluentes dele, como você pode ver. Os rios que caem no rio principal, que cai no oceano. Esse rio tem uma curiosidade. Ele, ao invés de cair todo em forma de estuário, que seria toda a água caindo no mar, ele cai em forma de delta, né? E é o único rio da América Latina que cai em forma de delta, e esse delta é em alto mar. Por quê? Ele forma várias ilhas aqui nessa região. Então ele forma vários braços ao despejar suas águas, tá? Enfim. Então aqui temos vários rios que pertencem também a essa bacia. Depois vocês podem dar uma olhadinha aí, tá? E a importância desses rios, né? Ali eles carregam, usam como tráfego de caminhantes, de navios, né? Então você vê ali algumas cargas de farinha, cerâmica, feijão, arroz, milho, o babaçu e a carnaúba, que são extraídos da região da zona do meio norte, onde está ali o Buriti, a carnaúba, o babaçu, que é a região ali, que é onde fica entre Piauí e Maranhão, tá? As mulheres que cortam, que extraem esse coco para vender o seu coco, fazer pratos deliciosos, fazem parafina, resinas, óleos, até cosméticos eles fazem com esse material retirado do coco do babaçu e da carnaúba, que é tirado lá do meio norte, na mata dos cocais, tá? Entre Maranhão e Piauí, naquela região ali. Enfim, tá? Então nessa região aqui está a mata dos cocais que eu acabei de falar para vocês, tá? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Peguem o livro, dê uma recapitulada, tá? A aula aqui não é a mesma, né, que a gente dá lá na sala de aula, mas a gente está se esforçando o máximo para poder fazer o melhor e levar para vocês, tá bom? Assistam com bastante vigor e ânimo para vocês conseguirem aprender. Façam atividades da apostila, façam atividades do Eclés, façam tudo o que a gente passar, tá bom? Um abração para todos e até mais.